história. E hoje teremos o prazer de convidar uma pessoa muito especial para falar um pouco desses povos. Esses povos que praticavam a mumificação e tinham mais de 6 países envolvidos. Boa noite, professor Emanuel. Boa Muito noite. prazer. Bom, eu soube que eles cultivavam mais de 3.000 batatas, é isso mesmo? Bem, é isso mesmo. Todas as informações que você falou estão corretas, né? E perdão, o motivo desse plantio é muito claro. Esses povos viviam em lugares muito altos, não é? E eles precisavam de alguma, né? Eles precisavam de uma técnica de plantio. Tanto que isso ajudou até na arquitetura. Você já teve a oportunidade de ir em Machu Picchu, por exemplo, que eu vi, né? Já deve ter visto, né, os lugares de plantio e como era a arquitetura toda por trás daquilo, né? Eles foram um povo revolucionário. Eles foram os mais importantes da América naquele tempo, né? E, e bem, perdão, o motivo do plantio de batatas envolvia tanto uma questão de que estava envolvido na dieta deles culturalmente mesmo, quanto um motivo de religioso, né? Porque eles acreditavam em várias divindades. E, inclusive, vocês podem ver isso no meu livro, né? Incas como Você, que fala um pouco sobre a história desses povos, né? E isso envolvia uma coisa religiosa, tinha um cunho religioso também. Mas, ao contrário do que muitos pensam, perdão me estender demais na minha fala, mas ao contrário do que muitos pensam, eles não trabalhavam só no plantio de, de, de batata, também cultivavam milho, quinoa, que são os mais famosos, né? Além de que eles não eram povos vegetarianos, né? Então eles comiam sim a carne dos animais que iam a essas alturas. Desculpa interromper, mas tipo assim, como eles um só Deus, assim, uma religião assim, como isso assim que eles iam na religião? Bem, eu não vou saber dar com exatitude, né? Todos os nomes, mas, bem, eu vou lembrando. Então essa cultura deles é muito diversa. Porque você vê que alguns dos nomes desses deuses são até hoje em dia utilizados em filmes, né? O da Moana, o filme do Moana, eu acredito que tem, tem um nome de uma dessas divindades, que é a deusa de pedra do filme. Alguma coisa, mas essa cultura e foi muito importante, né? Até os dias de hoje, a gente vê arquitetura, a gente vê tudo deles e a gente continua inacreditável de como eles eram, principalmente nesse sentido, porque muitos desses povos eram sim politeístas, né? Então acreditavam em uma divindade, em várias divindades, acreditavam numa deusa ou num deus de pedra ou alguma coisa. Inclusive eu tenho algumas fotos, eu vou estar vamos colocar aqui na edição. É, vão, né? Acho que estão colocando aí que quando eu fui, né? E a gente pode ver muitos desses deuses representados. Ah, sim, muito interessante. Você poderia falar mais um pouco sobre a situação pré-holocausto que eles tinham? Então, eu não diria exatamente uma situação precária. Eu diria que eles só não eram um povo assim tão desenvolvido quanto os europeus, né? Mas eles tinham uma cultura muito sólida, tanto que não à toa eles eram uns dos povos mais importantes, né? Dessa época. Peraí, desculpa interromper. É que nosso produtor acabou de falar que tem uma entrevista ao vivo agora com um dos Incas que a nossa produtora Ludmilla conseguiu. Vamos colocar aqui na tela. Interessante. Boa tarde, Ingrid. Estamos no ano de 1010 e agora a gente vai entrevistar uma Inter. Bora lá. Gente, como a gente pode ver, a gente teve que correr, eu e meu cinegrafista, pois eles são muito selvagens. E a gente só estava estando de longe.
Ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo. Nossa, que interessante essa entrevista ao vivo, que legal. Ela pode rever um Inca de hoje em dia, né? Sim, realmente são um povo fascinante. Sim, realmente. E como assim eles ainda existem assim? Porque geralmente na década de hoje eles já não existem mais, né? Sim, eu acredito que a sua entrevistada voltou no tempo, né, e entrevistou eles. Porque hoje em dia, esse povo já não existe mais. Inclusive, eu acho muito interessante, né, a trajetória de como eles passaram, né, como foi o final deles. O imperador Atahualpa, acho que é esse nome dele, né? Com a chegada dos espanhóis, eles naturalmente acabaram tendo algumas doenças, porque eles não tinham os anticorpos necessários, né? Isso já foi um baque muito grande. Mas os espanhóis, meio que por ambição, mataram, né, esse imperador Atahualpa, né? E, aliás, perdão, eles primeiro fizeram uma promessa, que acho que foi Felipe Manzani, alguma coisa assim. Vamos colocar aqui na edição, né? Felipe Manzani, eu acho, que ele deu uma missão pro imperador, que se ele conseguisse fosse livre. Encher um quarto de ouro. Ah, sim. Né? Nossa, muito interessante. Pode prosseguir. E ele conseguiu, né? O Atahualpa, ele conseguiu. Só que o cara não cumpriu a promessa dele e matou ele mesmo assim, né? E depois disso, outro baque muito assim, gigantesco na história dos Incas foi quando morreu... Esqueci o nome do outro. Perdão, esqueci completamente. Mas vamos colocar aqui, né? Eu tô dando um trabalho pra edição aqui. Mas quando matam esse último rebelde, aí o povo meio que já termina Já completamente. como se fosse um líder, final. como se fosse aquele Eles, na líder. verdade, já tinham perdido todas as conquistas deles, né? Eles já não tinham mais os países que eles, né, conquistaram, assim, né? Que eles viviam. Eles viviam numa pequena aldeia, que eu também não lembro o nome, vou ter que pedir pra edição colocar. É muito interessante. E deles viverem nesse lugar, os espanhóis também quiseram conquistar, né? E aí mataram. E os espanhóis se matavam com um pretexto de uma ofensa à sociedade, religião, enfim, né? Ainda mais que esses povos tinham essas religiões muito diferentes do catolicismo, né? E esse último imperador, ele antes de morrer, ele aceitou ser batizado. Nossa, que interessante. Mas ele aceitou ser batizado mais como se fosse digamos que pra ter uma morte menos terrível, né? E ele foi decapitado, cortaram a cabeça dele assim, levantaram pro alto, né? E as últimas palavras dele, acho que antes foram... Eu fiz um estudo muito aprofundo sobre isso. Foram pra que não jogasse maldições nos filhos, né? Eu até me emociono... Sim, essa coisa de geração, assim, de filhos. Até me emociono um pouquinho, porque realmente é uma história muito bonita que eles tiveram ali no final, né? Sim. E realmente uma injustiça que aconteceu com eles nos últimos tempos, né? Eu queria agora saber um pouco sobre a arquitetura deles, assim. Claro. Bem, a arquitetura desse povo... Eu acho a arquitetura deles muito interessante mesmo. Bem, esses povos, eles tinham uma arquitetura muito interessante, né? Como eu falei, eles viviam em lugares meio altos. Machu Picchu mesmo é um exemplo, né? Mas eles também tinham, né, claro, vidas assim, mais assim, né? Mas Machu Picchu mesmo, posso falar um pouco de Machu Picchu, que é um lugar assim, que é a referência, né, desse povo? Os tijolos lá mesmo, uma curiosidade muito legal, eles não tinham argamassa. Sabe Lego, quando você junta os bloquinhos? Era a mesma, assim, função, entende? Eles se juntavam de um jeito que ficasse, assim, grudados com os próprios blocos mesmo. E eles não precisassem usar massa, nem nenhuma dessas coisas. E eles também, pela região que eles viviam, eles meio que precisavam se virar nos 30. Então eles, assim, precisavam desenvolver técnicas para o plantio, que eram como se fossem terraços. Sim. Terraços com terra, assim, que eles usavam para plantar, né? Os negócios lá,
as batatas. Inclusive, Ingrid, eu trouxe umas batatas do tempo pré-histórico pra você. Nossa, Eu deixei ali com a produção. Sim, depois nós veremos. Tá? Legal, dá pra usar pra muitas receitas, eles tinham muitas espécies de batatas. Que eles cultivavam, assim, exatamente. Nossa, muito interessante. E por isso que a arquitetura deles é muito legal. Inclusive, como você falou no início, que eles tinham uma sociedade hierarquizada, você vê como se fosse uma pirâmide, né? Sim. Em que o líder estava lá em cima e tinha aqueles negócios e que realmente realmente existe, né? Até hoje na cidade de Machu Picchu, que foi descoberta por... Inclusive a descoberta de Machu Picchu mesmo, perdão entrar na ação, é muito interessante. Professor... Esqueci o nome dele agora. Edição. Ele foi em 1911, se eu não estou me enganado, para tentar encontrar outra vila dos Incas, que eu acho que foi a última vila antes deles acabarem de derrubar, né? Que ficaram os últimos ali nos últimos tempos, né? Esses 6 países que você fala, que eles viviam assim? Não, também, porque eles eram um povo muito grande, né? Sim. Então, tinham tanto esses 6 países, mas também tinha Cusco, né? O Machu Picchu, ali era como se fosse o polo ali, entende? Sim. Principal, assim. Por isso que eu acho que é tão bem construída também, né? Mas, eu digo que ele tentava achar a última vila deles, antes deles acabarem todos, né? Que era Vila Borde, alguma coisa assim. E ele, sem querer, acabou descobrindo Machu Picchu, né? Nossa. E até hoje, Machu Picchu é considerada como uma das maravilhas do mundo, para você ver como que é a joia arquitetônica desses países, né? Sim. Desses povos antigos, que é uma preciosidade. Agora vamos para um breve intervalo sobre as previsões do tempo e já voltamos com o programa Jornal da História. Boa noite, Ingrid. Estou aqui em Machu Picchu e aqui está muito frio. Vocês podem ver ali as pirâmides e a grama, tudo muito lindo. Na trilha, as temperaturas variam de 0 graus Celsius no ponto mais alto. Ali, na passagem da Mulher Morta, foi até 22 graus. Eu estou aqui no ano de 300 depois de Cristo. Tá muito frio. Mês de julho a junho, principalmente. Halin achu papá. Hatinti munakishu. Mana, graças. Desculpa, uma inca veio aqui falar comigo. Ainda bem que eu falo quinchuá. Mas enfim, não tá calor, tá frio. E eu vou ali porque eu vou garantir meu manto de lã e a minha sandália. É com você no estúdio. Bom, e foi isso. Espero que todos vocês tenham gostado do nosso podcast. Emanuel, muito obrigada. É um prazer enorme você ter passado aqui para nos dar essa história dos Incas, né? Sobre o que eles viviam, a história das batatas. E com certeza eu farei muitas coisas com aquelas batatas. Muito obrigada. O prazer é todo meu. E agora nós veremos um breve rap dos Incas. E até o próximo podcast. Hey, si hay vacío en ti y una honda soledad o no encuentras paz en tu diario vivir, el Señor Jesús solo puede llenar lo que falta en ti y dar razón a tu vivir. Ven a Cristo hoy así como estás, Él te quiere limpiar y tu vida transformar y no te lo pienses más, solo en Él encontrarás lo que el mundo no tiene y jamás te podrá dar. Amanece y ves el nuevo día. En tu cama piensas lo que harás. Es tu plan, tan solo una rutina, una carga dura de llevar. Otra vez, asunto sin salida. Otra vez, la misma sociedad. Vivirás de nuevo tan deprisa, sentirás que eres lo mejor. La verdad cosechas cada día, un resumen de insatisfacción. Fingirás diciendo buenos días.
días. Siempre habrá hueco que llenar. Ven a Jesús, no has conocido nada. Mira, ven a Jesús, que tienes lo mejor. Ven a Jesús, no has conocido nada. Mira, ven a Jesús, conoce de su amor. Es tu vida, arenas movedizas. El peinado es solo tu disfraz. Sin piedad, el mundo te hace trizas. La verdad es que temes fracasar. Fingirás diciendo buenos días. Siempre habrá hueco en tu corazón.